todos nós, no cotidiano, a gente tem uma rotina que possivelmente a gente traz objetos que são recordações, que são carinhos. Não é simplesmente um objeto. Existem rituais, por exemplo, tomar um banho, uma toalha gostosa, quando você dorme, uma roupa de cama acolhedora. E por trás de toda marca existem pessoas. Carol Budmeier, como é que é trazer um sobrenome tão importante desse que nos remete a hábitos cotidianos que são memórias, na verdade. Que são únicos, né? Que só a gente pode fazer pela gente. Bom, acho que em primeiro lugar é um lugar de orgulho ter esse sobrenome, estar nesse lugar, estar nessa empresa. É uma responsabilidade também, porque quando você olha para trás e vê, né, o que seu bisavô, seus avós, seus pais fizeram e o caminho que você tem pela frente traz uma responsabilidade grande, não só em relação ao que as pessoas fizeram, mas em relação às pessoas que trabalham com você e que dependem da sua empresa também, que são famílias e famílias. E são sonhos dessas pessoas também, né? Com os quais a gente lida. E é um lugar de muita alegria também. Você poder trabalhar com pessoas que você ama, você poder levantar todo dia e falar, pô, tô feliz indo pra onde eu tô indo, sabe? Óbvio que, né, como todo trabalho é um trabalho, tem problema, mas é um lugar gostoso, é um lugar conhecido e é um lugar acolhedor. Eu gosto de falar que não existe mais o conceito B2B, B2C. Hoje é H2H. Quando a gente traz o celular para casa, a gente traz o trabalho para casa e vice-versa. Sim. Quando a pessoa está com um problema muito sério dentro de casa, possivelmente ele vai repetir esse comportamento no trabalho também. Eu vejo muitas pessoas que perdem a motivação para trabalhar. Falar, a empresa, por uma série de coisas que são legítimas, mas que vão trabalhar com um peso muito grande. Tipo, é um calvário sair de casa e trabalhar. E a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Sim, ou maior seja, parte da vida, né? Da vida. Como é que você, hoje, traz essa leveza do seu ser, Carol, para Budmeier? Eu acho que aqui tem duas vias, duas frentes que talvez a gente possa pensar. Eu enxergo, né, a forma que você falou ali, tipo, o A2A. Você tem o relacionamento B2B, o relacionamento B2C, e você tem o relacionamento com você mesmo em relação ao seu trabalho. Eu vejo o fato de você poder estar conectado em mídias, ou na internet, ou com o seu computador, ou com o seu celular, em qualquer lugar, de uma forma extremamente positiva. Porque ao mesmo tempo que eu estou acessível a todo tempo, eu também estou acessível de qualquer lugar. O fato de eu estar acessível ou de eu poder responder a qualquer tempo, que muitas vezes é o meu tempo, faz com que eu possa estar em alguns outros lugares que, se essas tecnologias não existissem, eu não poderia. Então, por exemplo, eu posso tomar um café da tarde com um amigo ou com uma amiga que vem para São Paulo. Né, para quem não sabe, eu moro em São Paulo, mas a maioria dos meus amigos e familiares são de Santa Catarina e do Paraná. E eu posso, de repente, tomar um café da tarde e depois eu volto, e fora de um horário regular de trabalho, eu continuo trabalhando e continuo respondendo, que é uma coisa que, se eu tivesse que cumprir um horário super fixo, super rígido, talvez eu não poderia me permitir. O fato de eu trabalhar com varejo de shopping, que é um varejo que está 12 horas aberto ao público, e para você estar 12 horas aberto, você trabalha muito mais do que as 12 horas, porque muita coisa acontece com as portas fechadas também. Então, basicamente, você pode estar o tempo inteiro trabalhando, mas enxergar isso de uma forma positiva, não como uma questão de sobrecarga ou de você ser workaholic, mas como uma questão de possibilidades. Você tem todo esse tempo como possibilidades de resolver e responder e trabalhar, entendeu? E fazer outras coisas no meio.
você tá na ponta, você tá nas lojas, você tá no varejo. Mas a Budmeier é fábrica também. Sim, a gente tem indústria. Aí é outro cenário, por isso que eu falei, estou falando do meu cenário Sim, aí a minha pergunta é, o pessoal. brand é um só. Como é que você, na ponta, percebe o calor, a emoção, porque você compra por uma emoção. 85% das nossas ações são irracionais. Sim. E é aí que vocês pegam a gente. As grandes marcas pegam a gente pela emoção. Eu trouxe a toalha porque é uma questão emblemática sua, mas eu lembrei que eu tinha uma toalha que minha mãe me deu e está em algum lugar guardada. A gente deve ter 60% das pessoas possivelmente tem uma toalha Tem uma toalhinha suas, bordada com que nomezinho de tá aí em cima disso. criança. E Deve como ter. é que você na ponta leva essa emoção, essa inspiração do cliente, a emoção dele, para a fábrica? Ou seja, de uma questão de varejo para uma questão industrial, né? Como é que você transforma esse sentimento em produto? Na verdade, talvez é uma via de mão dupla, né? Eu acho que a gente leva para dentro da fábrica a percepção que o cliente tem da marca e do produto, porque você tem coisas hoje que são separadas, elas andam juntas, mas elas são separadas. A gente tem muitas linhas de produto. Os consumidores se relacionam e se identificam muitas vezes com algumas delas. Mas, principalmente, eles se relacionam hoje com a marca. Né? E isso não só com a gente, com muitas marcas acontece. Então, eu acho que o mais importante que a gente tenta levar para a indústria é a questão de como as pessoas percebem a marca, como as pessoas percebem o nome. Mas, por outro lado, por isso que eu digo que é uma via de mão dupla, esta imagem, essa percepção foi construída a partir do produto, que vem da indústria. E a ponta, que é a Casa Almeida, trabalha exclusivamente os produtos Budmeier, mas tem muita gente que às vezes nem sabe que a Casa Almeida trabalha com os produtos da Budmeier. E nesses casos, às vezes é mais legal ainda de ver a percepção da pessoa, porque é muito legítimo, sabe, quando ela fala do produto, porque ela não sabe que o varejo e a indústria, nesse caso, estão relacionados. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente tenta levar essa percepção, o feedback do consumidor, os nossos gerentes de loja trazem muito pra gente, na retaguarda, feedback, mensagem, áudio que eles recebem, situações que se vivem em loja. A gente tem muitas situações gostosas, histórias gostosas hoje que acontecem dentro da loja, e a gente traz isso para dentro da indústria de uma forma leve, de uma forma contada, de uma forma dividida. Conta uma história que te marcou. Você falou, essa eu falei, a gente é foda. A gente teve uma vez uma menina que estava noiva dentro de loja, e aí foi muito lindo, porque ela foi contando toda uma história, assim, da avó dela, da questão do enxoval, e que ela hoje, né, em 2000, isso aconteceu há uns 2 anos atrás, não tinha mais, assim, aquele sonho do enxoval, sabe, né, os tempos modernos te trazem, não outras prioridades, mas outro ritmo de fazer as coisas, não necessariamente as pessoas quando vão casar fazem o enxoval inteiro, muitas vezes já mora junto, já tem as coisas, ou vai comprando aos poucos. E aí eu lembro que ela veio em loja e ela falou que ela fazia questão de montar o enxoval, porque foi uma coisa que ela aprendeu com a avó dela, do cuidado e tal, e que as toalhas da avó dela eram todas a Budmeier, e que daí a avó dela deu toalhas que ela tinha 30 anos guardadas, sem usar, pra ela, e aí ela foi fazer o complemento e tal. Então é uma coisa extremamente... Nesse caso foi, tipo, muito afetivo, e ela tinha perdido a avó há pouco tempo, a avó não ia poder participar do casamento, então teve todo esse laço entre ela e a avó dela, e o momento de vida que ela estava passando, e que, né, alguns produtos da nossa marca foram meio protagonistas, assim, dentro desse relacionamento, assim, então foi uma coisa bem legal, era a vendedora chorando, o gerente chorando, ela chorando, e foi muito legal, assim, existem algumas histórias, tem algumas histórias, por exemplo, de pessoas, às vezes, que estão com familiares, pacientes internados, ou por algum motivo acamados, seja em hospital, seja em atendimento domiciliar, e eles procuram os nossos produtos para, de alguma forma, dar um pouco mais de conforto para essas pessoas durante esse tempo, durante esse período. Então, isso é uma coisa, assim, extremamente
importante e relevante pra gente, assim, é um momento extremamente íntimo das pessoas, da história das pessoas, do momento de vida das pessoas, e você ser a marca que é escolhida para trazer um pouco de conforto, um pouco de aconchego, é importante, sabe? É uma responsa, assim, é legal. Transforma vidas. Transforma vidas. E aí é uma cadeia de você pegar essa percepção de valor e descer para quem vai atender. Quando vai para o digital, esse contato físico é distante, né? Ele é mais... Como é que vocês percebem o digital como trazendo uma emoção, que é a marca, para um lugar frio? Eu acho que é uma questão muito de não diferenciar tanto o atendimento do físico e do presencial do digital. Os treinamentos são os mesmos, seja o treinamento de venda, seja o treinamento dos produtos a cada coleção. E o cuidado que se tem no atendimento do digital, apesar de você ter a distância física, é exatamente o mesmo que você tem. Então, a questão da atenção, da educação, do retorno, do comprometimento, da informação correta, da busca pela informação. Você tem formas de aquecer, você tem o tom de voz, você tem as frases que você fala, você tem o speech que você desenha, né? Você tem toda a narrativa daquela ligação ou daquele contato. Obviamente você não tem o olho no olho, você não tem a leitura corporal de quando você está no presencial. Mas você tem formas, através da narrativa que você constrói nesse atendimento, de trazer o cliente para você. Você vai fazer um desafio, ou você vai colocar alguma coisa... A gente tem a tendência de postergar coisas difíceis. Nós temos a tendência de deixar para depois algo que é importante para a gente sabe que é importante, mas deixa para depois. Superar um desafio, seja ir numa academia, porque você tem questão de saúde, seja de começar um curso que você, de repente, já fez o curso, colocar em prática, enfim. Fazer alguma coisa que te incomoda, que é um desafio, com pessoas, é mais fácil? Com pessoas te incentivando, é mais fácil ou mais difícil? Com pessoas me incentivando? Sempre mais fácil. Mais fácil, né? Você subiu o Monte Roraima. Como é que foi você subir 3 dias, 100 quilômetros? Os 100 quilômetros foram no total, né? Sem que foram conforto. 6, 7 dias. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Já fazia um tempo que eu queria. Sempre tinha ouvido falar e conhecia e sabia que era um lugar que não era tão explorado turisticamente, óbvio que é, mas ainda não tanto quanto outros lugares. E aí eu lembro que acho que em abril de 2022, eu fui numa exposição de Sebastião Salgado, de fotos dele, da região da Amazônia, no Sesc Pompeia, lá em São Paulo, com um amigo. E a hora que eu vi, assim, um quadro do Monte Roraima, eu falei, Vi, a gente vai pra lá. Ele já tinha feito a travessia dos Lençóis Maranhenses comigo, é um amigo muito querido dessas parcerias, assim. E aí, sabe, quando você se empolga na hora, a coisa meio que morreu, mas aquilo não saiu da minha cabeça, assim. E aí depois eu falando com ele e tal, e aí ele falando, acho que esse ano eu não vou conseguir. Uma amiga minha, que eu conheci em outra viagem, me liga e fala, amiga, fechei Monte Roraima. Vou com uma agência aqui da minha cidade, que eu já conheço o guia, me sinto mais segura. Topa comigo? E não é todo dia que você encontra uma companhia, ainda mais uma amiga sua, para fazer Monte Roraima. Então esse foi como eu fui para lá. E aí foi muito legal, porque são realmente 6 dias offline total. A gente estava falando agorinha de estar 24 horas por dia conectado. Lá foram 6 dias, quase 7 dias de desconexão total e absoluta. O celular virou meramente uma câmera fotográfica. E aí são 3 dias para você concluir a subida, mais 3 noites lá em cima e mais 2 dias para descer. E lá em cima você com fica... dias de 25 quilômetros de caminhada. Lá em cima você fica desnudo de tudo. Absolutamente. Da zona de conforto... De tudo. De ir no Você toalete... acampa em pedra, você não tem toalete, você não tem sanitário, você toma banho na água que tem disponível de poças naturais limpas, né, mas que se formam.
piscinas naturais, água de chuva, a tua barraca fica montada em cima de pedra, lá em cima é um platô, é o maior platô que existe, então você só tem pedra e vegetação. Lá em cima tem alguns atrativos de natureza, e aí a gente fica se questionando, né? A gente faz tanta coisa nas cidades e tem tantos atrativos nas cidades e tal. E foi uma delícia poder passar 6 dias literalmente explorando a natureza e conhecendo atrativos naturais não feitos Você trouxe pelo mais homem. coisa interna ou externa na bagagem? Ah, interna sempre, né? Que te Esse trouxe. tipo de experiência acho que é interno. Qual foi o item da bagagem, da mala que você trouxe que você falou, nossa, esse aqui tá no meu bolso agora? Eu acho que é a coisa da conquista, assim. Ah, De, conseguir fazer Monte Roraima, assim, sabe? São 3 dias intensos de caminhada. A caminhada é inteira aberta, a gente chama aberta quando não tem árvore, não tem vegetação para proteger de sol e tal. A subida do monte em si é feita no mesmo dia, então todo aquele que a gente está acostumado a ver nas fotos, aquilo é feito em algumas horas. E aí você coloca, assim, seu mental à prova, seu físico à prova, e a hora que você chega lá em cima, você fala, pô, eu fiz, assim, sabe? Foi super legal, e foi leve, foi de boa. Aí você vai pra segunda etapa, que é passar os dias lá em cima. Aí quando termina, você fala, meu, foi tranquilo, tipo, eu consigo gerenciar isso. E aí você desce e você fala, pô, acabou, fiz. você estava sem celular, você estava sem internet, sem televisão, sem rádio. Foi Nada, você com um grupo de pessoas que estavam lá. nada. Os guias da Ah, agência, eles têm rádio sim. frequência, Mas eu né? falo assim, você não tem entretenimento do que a Não. gente está aqui hoje. O que a Carol disse para Carol que você falou, poxa, isso faz sentido e que se você tivesse aqui embaixo, possivelmente você não escutaria? De interno? Que a Carol que trouxe para a consciência, que é você ali sem conforto, fora da zona de conforto, falou para você que você falou, poxa, isso faz sentido, eu vou levar para mim. E que se você tivesse aqui embaixo, possivelmente por toda esse turbilhão que nós vivemos, você não escutaria. Se coloque novamente em situações assim. Seja desafiado. Se coloque novamente em situações onde o seu físico e o seu mental são colocados à prova, são demandados. Eu acho que isso traz reflexos, né, para a vida, assim. Eu fiz o Monte Roraima, mas eu gosto muito de trilhas em geral, faço outras trilhas também. E isso reflete em atitudes e decisões que você toma para o seu dia a dia, para sua rotina, coisas que se tornam importantes para você, prioridades que se redefinem na vida de acordo com as coisas que você coloca como objetivos. Mas eu acho que seria se coloque mais vezes nessas situações. Os animais, eles nos ensinam muito, principalmente os pets. Minha cachorrinha, eu aprendo muito com ela, principalmente em relação a emoções. Certo dia eu estava observando uma conversa, era uma pessoa que tinha um apartamento só para gatos. E junto da mesa tinha uma outra pessoa que tinha um gato também. E o gato estava absorvendo, né? Dizem que o gato absorve as emoções Do da dono. casa, do dono, da energia. E a pessoa que tem um, como é que fala? Gatil. Gatil, uma ONG inclusive, falou, tem que conversar com o seu gato. Aí ele falou, conversar com o meu gato? Muitas conversas internas nossas também, a gente deixa de fazer quando está no turbilhão do dia a dia, né? E você busca Super. nessas viagens um ponto de um flow, porque você foi para Namíbia, você foi para os Lençóis, você passou pela Ásia, onde mais? Você tem uma bagagem muito grande Fiz de países, Patagônia, Patagônia. fiz Vulcão Chile. Desses lugares, aonde você sentiu a presença de Deus mais forte? Qual foi o momento que você falou, não, existe uma coisa aqui em cima que eu tenho que bater a cabeça Eu acho que genuinamente, assim. alguns lugares, Monte Roraima com Hum, certeza foi um deles. E não só pelo lugar em si, mas pelas pessoas
com quem eu dividi esse momento. Como eu falei, eu fui com uma amiga, mas o grupo em si, assim, se deu muito bem, muito bem. E isso, obviamente, torna a viagem ainda melhor e o lugar ainda mais especial e tal. Então, eu acho que não só na natureza, mas nesses encontros também tem a mãozinha de Deus. Patagônia, que acho que é um dos lugares mais lindos que eu já fui, assim, ali você olha e fala, tá aqui. Tá aqui. E acho que esses 2 lugares são Você tá falando de lugares extremos. principais, assim. De lugares que o desafio extremos, né? Não é um lugar de fácil acesso. Mas não necessariamente, eu não tô falando isso pelo desafio, tô falando pelo lugar. Sim, mesmo, assim, pelo sentimento que o lugar Mas não é um lugar trouxe. de fácil acesso, isso quer dizer. Principalmente, vamos lá, voltar no Monte Roraima. O fato de você estar num lugar de uma situação vulnerável e estar com pessoas que estão junto. Tinha se não estou errado, foi o Tancredo. Falava que o mineiro só é unido no câncer. Falando, na dificuldade, as pessoas elas ficam mais vulneráveis a acolher, elas ficam mais vulneráveis a falar, bicho, o que você está precisando? Vamos junto. O perrengue une, né? Mas eu acho que nesses casos, por exemplo, uma coisa que a montanha me ensina, e por isso que eu gosto tanto da montanha, é essa coisa da desconexão. A maior parte dos lugares de montanha não tem sinal, você fica desconexo. E a partir do momento que você se desconecta do seu celular e de todas as informações e todos os bombardeios de imagem e de vídeo e de som e de coisa que vem com ele, e eu sou uma vítima aqui também, tá? Não tô falando que faço isso no meu dia a dia, por isso que eu gosto tanto desses momentos. Quando você se desconecta efetivamente de todos esses aparatos e de todos esses estímulos, você abre caixinhas e abre lugares na cabeça que você nem percebe que existem quando a gente tá aqui no turbilhão do dia a dia, sabe? E aí, eu acho que essas conexões, elas acontecem não só pelo perrengue, né? Tipo, voltando no Monte Roraima. É perrengue fazer a viagem? Não é pra qualquer um. Mas não é que a gente tenha passado realmente, tipo, perrengues. Entendeu? Essa é a zona de conforto. É muito mais isso, é que sair da zona de conforto muitas vezes é enxergado, né, como perrengue. Mas assim, perrengue real, de ter algum problema sério, de alguém ter ficado doente, de alguma coisa ter dado errado, de você ter se colocado numa situação de risco, nada disso aconteceu. Mas o fato de você não estar conectado com coisas que nem são conexões tão reais e que nem estão com você ali, abre um espaço e abre uma caixinha na sua cabeça para você criar conexões reais com essas outras pessoas. E aí, por exemplo, a mesma pessoa que falou, eu conversar com o gato, ele tem um hobby que é ser fotógrafo, e ele é um super fotógrafo amador, assim. E aí foi muito legal, porque o que você faz num lugar que você tem o dia inteiro pela frente, onde o tempo passa em outro tempo, mais rápido, em mais outro devagar. ritmo, mais devagar, extremamente bem aproveitado, extremamente bem vivido. E apesar de tudo isso parecer que possa passar mais rápido, porque quando você tá num lugar mais civilizado, onde o relógio tá rolando, onde o celular tá aqui, você tem um monte de coisa pra fazer, um monte de loja pra ir, o tempo passa rápido. Lá a gente tinha o mesmo tempo que eu tenho em todas as outras viagens e parece que o tempo passava muito mais devagar e a gente aproveitava. E aí nos tempos que você não tem, entre aspas, o que fazer, que é o tempo que você iria pro celular, que você iria pra televisão, que você iria pegar uma série, obviamente muitas vezes você também vai pegar um livro, mas hoje em dia geralmente você acaba indo mais pro fácil, impacto do estímulo. A gente ficava fazendo sessão de fotos. E é um céu extremamente estrelado, limpo, porque não tem iluminação nenhuma lá. Então assim, todo mundo se divertiu horrores e a gente criou um momento também, a gente acabou se conectando muito, porque quando você tira foto de uma pessoa, você tá congelando um momento daquela pessoa, né? E aí todo mundo tirando foto de todo mundo e aprendendo e ajudando ele, e todo mundo participando do processo. Então, assim, não é só o perrengue que une, são as oportunidades que você se dá quando você se coloca disponível e presente em alguma situação.
Seja para montar a barraca, seja para falar... Pra qualquer coisa. Eu acho que não... Inclusive aqui embaixo, isso não vale só pra montanha. É que Ah. aqui embaixo é mais difícil a gente achar esses momentos. Mas a gente, quando a Mas gente tá passa aqui. por um perrengue, entre aspas, se for um perrengue chique, pode dizer assim, a gente aprende, a gente faz a gente ressignifica uma série de coisas na vida. Fala o que é importante e o que não é importante, questão do tempo, qual relação que é importante pra mim, qual que não é. Você começa a gerenciar o seu tempo. Eu escuto muito que 24 horas não são suficientes pra mim, que eu não dou conta de tudo, eu tenho várias tarefas. Só que você administra seu tempo muito mal. A gente administra o nosso tempo muito mal. Na verdade, a gente não estabelece prioridades. Isso também. Eu fiz uma conta. A gente tem 70 mil pensamentos por dia. 70 mil pensamentos por dia. Que dão 2 milhões e 100 mil pensamentos em um mês. Se você fizer R$1 em cada pensamento, você no final do mês vai ter 2 milhões e 100 mil reais. Tudo bem, você só não vai pensar em fazer dinheiro, porque senão você vai adoecer também. Reduz 10% dos seus pensamentos. Você vai ter 210 mil reais. Tá bom, 10% ainda é muito. 1% dos seus pensamentos. E você tem uma calha de 70 mil pensamentos por dia. E o que você faz com isso? Você compartilhou comigo que você tem uma vida agitada, tem várias lojas, as coisas que você faz, e que só daqui a 2 meses que você vai ter um tempo livre para você. Você fala assim, agora eu quero fazer. Seja fazer uma pipoca e assistir Netflix. Ou seja, daqui até 2 meses, você não vai ter nem esse tempo de respirar, entre aspas. Isso te causou uma ansiedade. Te deu um bugzinho. O fato de você conhecer o estado da sua mente, você não se deixa dominar por ela. Porque se você entrasse num parafuso, nossa, você já estava lá daqui a 2 meses. Vamos viver o presente? Vamos fazer a jornada? Muitas vezes a gente deixa de dar esse passo para trás e acaba botando o dedo no liquidificador mesmo, em vez de falar, peraí, isso aqui está estragado. Como é que é essa questão da consciência para você, de entender aonde que sua mente está e de falar, opa, peraí, deixa eu dar um passo para trás? Eu acho que entra um pouco nessa questão de estabelecer prioridades. Claro que a gente dá uma exagerada, né, quando a gente fala, mas realmente, assim, os próximos 2 meses de final de semana, de durante a semana, estão 100% tomados. Mas aí eu faço uma coisa que eu costumo fazer também com problemas e objetivos, que é quebrar eles. Se eu te perguntar, como é que você faz isso? Que é quebrar eles em... Então, assim, eu pego um problema grande e eu decupo ele em diversos problemas pequenos. Mesma coisa com objetivos, com projetos e etc. Então, tudo é faseado. Então, até o problema eu vou fasear, entendeu? Com que fase do problema eu vou lidar agora? Especificamente agora. O que eu tenho que fazer agora para tirar esse peso, para tirar essa angústia, para tirar essa ansiedade e eu conseguir estar pronta para lidar com os próximos, né? Com as próximas etapas, assim. O fato de você... Eu sou uma pessoa que tem muita consciência corporal também. Então, por exemplo, sentindo essas coisas e notando esses sintomas, esses avisos, eu realmente parei e falei, opa, hoje eu preciso fazer tais e tais e tais e tais ações. Então, eu mudei a rota daquele dia e eu organizei a vida e o dia e esses próximos meses em fases e em etapas. E aquele dia que foi o dia que eu estava especialmente me sentindo realmente angustiada, com medo de não dar conta, com coisas mais complexas que estão acontecendo, eu precisava me sentir bem daquele dia em diante para conseguir as próximas fases. Então, aquele dia eu decupei o que eu posso fazer hoje em relação a esse problema, que não são coisas que vão resolver o problema, mas que vão me trazer de novo para o centro para eu conseguir enxergar esse problema de outra forma, né? Não do meio dele, mas de fora dele. O zoom out. E é isso que eu faço com a maioria das coisas, com projetos, com objetivos, com problemas. Vou quebrando eles em partes menores e lidando com as partes que se apresentam. A gente tem 5 ou 3 sentimentos que são os sentimentos mais primários nossos. Um deles é a raiva, por exemplo, o medo,
Alegria. Quando você começa a entender da onde que ela vem, a raiva é consequência de alguma coisa. É mais fácil ou mais difícil você entender o que está por trás disso para você resolver o problema? Mais fácil. Claro. Eu lembro de você me falar que dentro da empresa, dentro de um processo de treinamento, junto com a Fundação Dom Cabral, quando o facilitador perguntou quem entende de comunicação não violenta aqui, aí só você que levantou o dedo. Ou quem já tinha ouvido o termo, né? Vou começar por aqui então. Aí todo mundo ficou olhando pra você assim, tipo, aqueles trem que você estuda, que você fala, isso faz sentido? Como é que é essa experiência sua de entender o que vem por trás? Eu acho que isso é uma questão, para você conseguir entender o que vem por trás, o que podem ser possíveis gatilhos de alguma coisa, você precisa ter repertório do mundo, do seu trabalho e de você mesmo. Você precisa ter tempo, porque você precisa se conhecer, entender o que acontece com você, entender o que você sente e o que leva você a sentir aquilo e o que faz com que você não sinta mais aquilo em caso de alguma coisa mais negativa, de como que você vai lidar com isso. Então, isso leva tempo também. E nesse caso específico que você falou da coisa da CNV, eu acho que é uma coisa de repertório, assim. Eu busco ter repertório em diferentes áreas, não só na minha área de atuação, não só em área de viagens, que é uma coisa que eu gosto. Porque eu acho que quanto mais repertório você tem em relação a N assuntos, mais fácil fica você se entender, porque você vai se colocar em diversas situações, você vai passar por diversas situações para criar esse repertório, e tudo isso vai te trazendo autoconhecimento, autogerenciamento, autoentendimento. Eu acho que isso fica mais fácil para lidar com as pessoas. Eu, no caso, lido diretamente com a área de pessoas. Então, quanto mais repertório você tem, quanto mais situações você passou, quanto mais pessoas você conhece, quanto mais você cruza com pessoas na sua vida e você ouve elas, e você conversa com elas, e você aprende sobre elas, você vai montando caixinhas, né? De conhecimento, caixinhas de percepções, caixinhas de entendimento, caixinhas de emoções. E eu acho que isso vai te mostrando, você vai conseguindo, assim, perfis que são parecidos, comportamentos que são parecidos, reações que são parecidas. Então chega um ponto que, obviamente, cada ser humano é único e é diferente. Mas você tem alguns comportamentos e algumas reproduções padrões. Então, só muda o endereço. Você vai enchendo a sua caixinha dessas referências e desses repertórios, e de pessoas, e de comportamentos, e de experiências que você viveu, e de coisas que você viu outras pessoas vivendo, e de reações e de emoções, e você vai aprendendo um pouquinho mais a conseguir ler certos padrões e entender certos comportamentos para lidar com eles. Quando a gente vai fazer uma viagem, seja daqui para São Paulo, por exemplo, se é a primeira vez que você faz o caminho, demora mais. A viagem na ida é sempre mais cansativa, porque o nosso cérebro começa a gravar tudo. Tá tudo novo. Um desconhecido, né? Mas o cérebro está funcionando, aquilo ali, aquele caminho, Na volta é muito mais fácil. Então, para você resolver um problema, você ter repertório, ter conhecimento, é mais fácil ou mais difícil? É mais fácil. Então, você falou de objetivo, você falou de entender. Você tem que entender o que você quer. Você chega na rodoviária e fala assim, eu quero uma passagem. Bom, para onde você quer, senhor? Eu quero para São Paulo. Tudo bem, senhor. Qual horário? 8 horas da noite. Tem primeira classe, segunda classe, terceira classe. Qual que o senhor quer, senhor? Eu quero primeira classe. Janela ou corredor? Na frente ou atrás? Tá sempre validando o que você quer. Você tá sempre tomando decisão. Só que o que a gente faz? Normalmente. A gente chega na rodoviária e fala, eu quero uma passagem. Passagem? Pra onde? Qualquer lugar. A gente faz isso quantas vezes? Eu quero pra Bahia. Tá bom. A gente dá uma passagem pra Salvador. Aí você queria ver Arraial da Ajuda. Aí você chega em Salvador, tá lá o Pelourinho e fala, poxa, mas aonde que Cabral chegou? É o destino. Se você não souber pra onde que você vai,
Não adianta. E a gente sempre fica validando no outro. Ah, porque o outro não me incentiva. Ah, porque o outro não me ajuda. Ah, porque o outro não me entende. Sendo que você não sabe o que você quer. Se você não souber o que você quer, até pra falar, bicho, eu preciso de sua ajuda. Você pode me ajudar? A pessoa não vai entender. E muito nos casais, e isso vem para muito corporativo também, em equipes, a pessoa supõe, por te conhecer, que você vai entender, que ela vai te entender o que você quer. Você fala, ele sabe o que eu quero, ele me conhece tem 20 anos. Só que ele também tem os problemas dele. Entre o que eu penso, o que eu falo, o que você ouve, o que você entende, E é tão fácil, né? tem um caminho gigante. É difícil, mas é tão fácil, né? Deveria ser. Você vai no McDonald's, você fala o número 3. Duplo. A gente faz isso. Não é uma coisa que... Agora, quando você começa a treinar e entender que isso é importante, tem hora que a gente é visto como ET também, né? Mas você tá falando robótico. Que as pessoas querem te puxar para um lugar que é o comum delas. Não que elas não queiram te ver bem. Não é questão de evoluir. Mas é a zona de conforto delas. Mudar é muito difícil. E você praticar, quanto mais você pratica, por exemplo, se você subir o Monte Roraima hoje, vai ser mais fácil. Porque você vai conhecer o caminho, você vai saber as dificuldades. Mas você só vai saber se você fizer. Se deixar para segunda-feira, você nunca vai chegar. Exato. Por isso que eu digo, coloque-se em situações que são desconhecidas, coloque-se em situações que vão exigir decisões diferentes das decisões que você está acostumado a ter que tomar. Coloque-se em situações que vão exigir atitudes diferentes das que você está habituado a tomar na sua rotina. Porque a nossa rotina, a gente toma decisões a todo minuto, né? Se você vai de Uber, se você vai de ônibus, se você vai de metrô. Mas são decisões repetidas, são situações repetidas. Dificilmente tem uma coisa nova. Então, são decisões que não te causam tanto desconforto, mas também não te causam grandes evoluções, não te causam grandes impactos. Então, se colocar em situações onde a gente precisa pensar diferente, tomar decisões diferentes, pensar nos impactos dessas novas decisões, é muito bom. Qual lugar que você fala, poxa, esse eu não fui ainda? Esse tá no checklist. Há muitos. 3. Kilimanjaro. Quero muito ir. Alasca. Alasca. Quero muito ir também. Só 3? Top 3. E eu recentemente não conhecia e recentemente conheci sobre as Dolomitas na Itália. Dolomitas na Itália? Que é um lugar incrível, lindo e maravilhoso, então também coloquei esse na lista. Tá no radar. Tá no radar. Obrigado, Carol. Valeu pela Obrigada conversa. a você pelo Muito convite, foi ótimo. Você que passou pela Tailândia, eu gosto de encerrar agradecendo com Namastê. o Namastê, que na Tailândia é sadhu. Eles falam sadhu. Sadhu. É muito bonito na Tailândia quando você é recebido. Kapunkai Sadhu. Obrigado. Obrigada a você. Valeu.